para nos trazer a palavra nesse tempo que nós comemoramos o aniversário da igreja. E ele foi um dos nossos convidados. E nós sabemos o quanto essa igreja o ama e tem um carinho por ele. Então eu quero pedir a você, nesse instante, que estenda a sua mão na direção da vida do Júnior. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do teu servo nas tuas mãos. Quero pedir, ó Deus, a tua bênção sobre a vida dele. Quero pedir a tua direção, ó Pai, e que não seja ele em momento algum, mas que seja o teu Espírito Santo, Senhor, agindo através da vida dele e falando poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, igreja. Amém? Me escutam bem? Sim? Amém. Não? Deixa eu aumentar mais aqui então. Graças a Deus. É muito bom estar aqui com vocês. E algo que eu queria compartilhar antes de começar qualquer coisa, para aqueles que assistem bons desenhos, existe uma frase muito interessante que diz: queremos ter alguém para quem voltar. Quem conhece? Minha mãe conhece porque ela que me colocou para assistir esse desenho, né? É um desenho muito importante para mim e ela fala sobre algo muito importante também, né? Essa semana que passou, semana passada, eu estava em Juiz de Fora, igreja que vocês muito bem conhecem. Foi muito gostoso e foi difícil sair mesmo. Você me aconselhou antes, falou, cuidado para não querer ficar. E é muito gostoso mesmo, mas não tem coisa melhor do que ter para quem voltar. E não tem coisa melhor do que ter para onde voltar. Os eventos são muito bons. Todas aquelas câmeras, aquela iluminação, aquela coisa gostosa é muito bom. Mas ter alguém em casa te esperando é melhor. Ter um lugar para você voltar é melhor. E a sensação neste dia é desse jeito. Eu tenho um lugar para voltar. Jardim IP é minha casa. E eu sou muito feliz de poder estar aqui. Se passaram um pouco tempo, né? A designação foi em março, né? Mas parece que já se passou muito tempo. Parece que muita coisa já aconteceu nesse tempo e parece que já estou muito tempo sem ver vocês. Então, um privilégio muito grande estar com vocês nesse momento tão importante. Então, mesmo que vocês não conheçam o desenho, não vou fazer propaganda, mas lembra disso. Precisamos ter para quem e para onde voltar. Isso é muito importante. Os eventos são sensacionais, mas ter para quem voltar, estar te esperando para te dar um abraço, e ter para onde ir, onde as pessoas anseiam por estar junto com você, é muito importante. Eu quero ler com vocês o Salmo 78. E aí talvez venha a primeira surpresa, né? Salmos não é um texto usado na hora da pregação normalmente, né? Salmos é um texto usado no momento litúrgico, né, pastor? Em grande medida, os salmos são textos que nós usamos para adoração, textos que nós usamos para confissão, textos que nós usamos até para dízimos e ofertas. Mas difícil nós temos pregações em salmos. E eu tinha, pensando em para quem voltar enquanto vocês vão abrindo, Salmo 78, aquele texto onde Pedro fala, né? Salmo 78, do versículo 1 até o versículo 8. Existe um texto que fala sobre isso, né? Pedro fala, para onde nós iremos se nós não temos para onde voltar? E é interessante porque o texto, na verdade, eu com meus originais, né? Diz não para onde, mas para quem, né? Para quem nós iremos voltar? Se nós só temos o Senhor para falar com a gente, e o Senhor é a palavra de vida eterna. Mas aí o tema é família, projeto de Deus. E eu falei, eu preciso então falar sobre família. Então, Salmo 78, o Senhor falou poderosamente comigo, eu quero ler com vocês, a partir do verso 1 até o 8. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos. Para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem aos seus filhos.
para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Senhor, nós lemos a Tua palavra e cremos, assim como ela mesma declara, que toda ela é boa, perfeita e agradável para nutrir as nossas vidas, para nos admoestar, para nos exortar, para nos edificar, para nos constranger, para nos transformar. Então, ó Deus, há necessidades diferentes aqui nessa noite. E o Senhor conhece cada coração, cada expectativa, cada desejo. Às vezes os desejos estão alinhados com os do Senhor, mas às vezes não. Então entrega, Senhor, ao coração de cada um aquilo que o Senhor deseja para cada um. Que não saiamos daqui da mesma forma que entramos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. De início, um texto parece complicado, né? Um texto que parece que demanda muita história por trás do texto para a gente conhecer, e aí vem um privilégio, né? Para alguns, acho que já estão sabendo, mas eu comecei outra faculdade, né? Doido. Fazendo teologia e fazendo história. Então, para mim, agora, falar de história é uma coisa incrível. Quase um professor de história. Então, vamos contar um pouquinho de história para vocês. Primeiro, o texto, na versão que eu trouxe, ela usa a palavra memorial. E memorial é algo que nos lembra coisas antigas, sim ou não? Quando falamos de memoriais, pensamos em coisas antigas. E para alguns, coisas velhas, né? O antigo é quem valoriza. E chama de velho quem não gosta nem um pouco dessas coisas. São coisas velhas, né? E provavelmente nós criamos em nossa mente imagens, por exemplo, como estátuas, imagens de monumentos. Provavelmente imaginamos museus, né? Quantos aqui já foram em museus? Gostam de ir em museus? Gostam? Então, pensamos provavelmente aqui no nosso país, aqui no nosso estado, nós temos, por exemplo, centros históricos incríveis, como o Monumento à Bandeira em São Paulo. Nós temos o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Para quem tem essa oportunidade de viajar e conhecer outros estados, outros lugares, você tem vários marcos monumentais que marcam uma história, que marcam uma trajetória. Isso, de alguma forma, são memoriais. E é sobre isso que o autor está falando em Salmo 78. Agora, para aqueles que são um pouquinho mais chiques do que eu, vão lembrar talvez da Estátua da Liberdade em Nova York, vão lembrar da Torre Eiffel em Paris. Eu não tenho tanto privilégio assim, mas pelas fotos a gente consegue, né, desfrutar um pouquinho dessas coisas. O problema desses grandes monumentos é que eles foram construídos para que lembrássemos de algo. E o grande problema é que nós, ao olharmos para aquilo, não lembramos de nada. Esses são os problemas dos memoriais que nós criamos. Em grande medida, são coisas construídas que viram cristais, onde eu não posso tocar, porque aquilo se tornou de alguma forma santo. Destrói para você ver algum monumento. Picha alguma coisa para você ver o que acontece. Você não pode tocar, aquilo é quase que santo. Mas ele não traz à minha memória aquilo que deveria. Porque em grande medida nós tiramos fotos com os monumentos, mas nós não lemos as plaquinhas do que ele significa, do que ele trata. Nós não queremos conhecer as histórias. No entanto, quando nós falamos de memórias vivas, que é o que o salmista está trazendo no Salmo 78, são memórias que Deus nos convida a manter através das suas obras e ensinamentos. Deus nos convida a criar memoriais, mas não memoriais como estátuas que ficam guardadas em casa e ninguém sabe o que significa. Pelo contrário, é preciso olhar para essas coisas e lembrar do que elas tratam, do que elas falam. Precisam ser memoriais que comunicam alguma coisa. Por exemplo, pensa no Museu da Inconfidência, lá em Ouro Preto, que guarda a memória da luta pela independência. Para aqueles que, como eu, está estudando sobre o tema, olhar para aquilo é emocionante. Agora, para quem não tem noção do que aconteceu naquele ambiente, aquilo é vazio. Aquilo não serve para nada. Por exemplo, aqui próximo de nós, o Museu do Ipiranga, que celebra a proclamação da independência do Brasil. São lugares, sim, de cimento e de pedra, mas também não são. Porque funcionam como uma espécie de portais para quem sabe do que se trata. Eles nos conduzem a lembrar de coisas, a pensar em coisas, a experimentar às vezes coisas. Se são memoriais de coisas recentes, por exemplo, quando eu falei desse filme, A Minha Mãe Sorriu, é um memorial nosso de família e que está vivo nela, porque ela viveu. Agora, a minha filha assistiu esse desenho comigo e para ela não valeu de nada. Chegou a hora daquela música, eu estava chorando, vibrando, e ela do meu lado, papai, por que você está chorando? Eu nem gostei desse desenho. Ela gostou dos novos que tem agora, das novas princesas, os novos desenhos que tem, e aí eu assisto esses novos e para mim não comunica nada.
E para ela comunica tudo. Então, percebe o desafio que é esse negócio de passar de geração em geração algo que você acredita e crê, quando algo não faz sentido para outra geração. Para minha filha já não faz sentido, e eu nem passei tanto tempo. E quanto tempo faz que as coisas da Bíblia aconteceram? Eu não preciso nem fazer conta, porque é difícil fazer essa conta. Mas se a gente pensar só na morte de Jesus, historicamente falando, pelo menos 2000 anos atrás. Se a gente não lembra o que jantou há 28 dias atrás, fiz um quebrado, né? Que há um mês talvez você lembre. 28 dias atrás, o que você comeu? Eu não lembro, nem o que comi semana passada. Imagina o que aconteceu há 2000 anos atrás, quantas gerações já se passaram contando histórias de histórias, e famílias que não contaram histórias, porque também tem essa. A gente está pressupondo que as famílias estão passando de geração em geração aquilo que conhecem, aquilo que vivem, mas há famílias que não passam. Porque dentro de nós há um desejo muito grande, e aí os pais e mães, levanta a mão se concordar comigo. Quantas vezes você pensou sobre isso? Eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Acho que todos os pais e todas as mães. Mas o grande desafio, e não está errado não, tá? Eu levantei a mão primeiro porque eu sou o primeiro com isso. Mas o problema nosso é que nós esperamos o tal dia de entregar para os nossos filhos o que nós não tivemos e esquecemos de entregar para os nossos filhos aquilo que nós tivemos. Esse é o maior desafio para cada pai e cada mãe. Não foi tudo de ruim que nós experimentamos. É lógico que as coisas ruins marcaram e nós desde criança. Quando eu for pai, eu vou fazer isso pelo meu filho. E aí você espera anos para isso acontecer. E quando chega, a primeira coisa que você lembra é: eu vou comprar aquele negócio para dar para minha filha, porque eu sempre quis, meu pai e minha mãe não me deu. E você, graças a Deus, tem condições de fazê-lo. Mas você não traz à memória o que foi que o pai e a mãe te deu para que você fosse o homem e a mulher que é hoje. E isso falta. Isso falta, porque nós construímos uma geração que não teve o que nós tivemos e que não tem a mínima ideia do que nós tivemos, que não conhece aquilo que nós experimentamos e que mudou as nossas vidas, porque se nós estamos onde estamos, é por causa da graça e misericórdia de Deus, através dos nossos pais e mães, avós e avós, tios e tias. Nós não somos um ser humano que no dia em que nascemos começamos uma nova história. Essa é a ideia romântica que nós temos. Essa é minha vida, eu faço dela o que eu quiser. Pelo contrário, você é construção social. Você é a resposta da sua família. Você não começa do zero. Você tem uma família, você tem pai, você tem mãe, você tem uma trajetória. Eu gosto de coisas hoje que minha mãe, ela está aqui, pode provar, ela não gosta de me contar histórias antigas, né? Ela não gosta disso. Mas todas as vezes em que eu conheço alguma história antiga, eu percebo o quanto eu pareço com a minha avó. Eu vivi tão pouco com ela. Mas está aqui dentro de mim. Eu não estou reinventando a roda. Eu não estou reconstruindo o jogo. Está dentro de mim história. Está dentro do meu DNA, algo que a minha família carrega. Não somente traços físicos, mas também traços emocionais. Mas também construções sociais, desejos e vontades. Agora, mais forte do que isso, é lembrar que... Vamos ver se todo mundo levanta a mão de novo. Quantos aqui declararam que os filhos são herança do Senhor? De novo, né? Os pais, né? Lógico que quem não é pai ainda não tem como falar isso, mas... Você já parou para pensar que os seus avós oraram por você? Antes de você nascer e o desejaram? Já parou para pensar nisso? E o quanto você pode não ter noção disso, mas o quanto você é resposta de oração de alguém? Alguém um dia orou desejando você. E aí você apareceu e achou, não, agora a vida está começando agora. Claro que não. Tem uma história para trás, tem muita coisa para contar. E você é resposta de oração de alguém que talvez nem te viu nascer. Às vezes quem orou por você, quem desejou a sua presença, nem te viu, nem te conheceu, nem te pegou no colo. E mesmo assim carregamos traços dessas pessoas conosco. Por exemplo, eu não vivi lá na... Eu não sei quantos assistiram a transmissão lá de Juiz de Fora. Alguém conseguiu assistir? Acho que conseguiu? Se não assistiu, está gravado lá. Eu nem sabia que ia transmitir, muito menos que ia ficar gravado. Então está lá, graças a Deus, a história para poder contar. Mas em uma das vezes que eu ministrei, eu fui chamado para falar sobre o racismo. E eu apresentei uma pesquisa de uma vez que eu preguei aqui, que o irmão Adair vai lembrar, que eu falei sobre mulheres empretecidas, lembra disso? E aí ele me chamou no final do culto e falou, irmão, eu não gostei. Por que você não gostou, irmão? Porque você só falou das mulheres. E os pretos, como é que fica nessa história? E foi muito engraçado, aquilo me marcou. E eu fui para lá para falar sobre esse texto, né, de Cântico dos Cânticos 1, 5 e 6. E eu não vivi, minha mãe não viveu o racismo num sentido pleno de escravidão no Brasil.
Mas não tem como você se entender brasileiro sem compreender que isso está na nossa história, na nossa trajetória. Aconteceu. Você querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, vamos ser, puxar uma polêmica e voltar. Concordando ou não com as cotas raciais, não importa. Isso é só política pública. No final das contas, isso aconteceu e é a história do nosso país. Está gravado na gente. Você gostando ou não gostando. Então eu não posso simplesmente ignorar, porque eu não concordo com uma política pública com relação a esse assunto. Isso faz parte da nossa história. Da mesma forma, e a partir desse mesmo entendimento, Deus, através de Asaf, que escreveu o Salmo 78, nos chama a lembrar das obras do Senhor. E aqui está o desafio. E não como monumentos estáticos, como estátuas, apenas como liturgias, como enfeites na mesa de casa ou na mesa da comunhão, mas como histórias vivas que moldam a nossa fé, constroem a nossa identidade e guiam os nossos passos para o futuro. Nós fomos chamados, e aí para quem gosta de música, os Arrais cantam uma canção que diz que nós fomos chamados para cantar sobre guerras que nós nunca lutamos. Você já parou para pensar nisso? Você foi chamado para pregar sobre o Evangelho que você vive em você, mas em grande medida o explica através de histórias que você nunca viveu. Milagres que você nunca experimentou, mas você sabe que alguém viveu, e você reconta isso. E nós ansiamos que Deus faça em nós, e Deus faz muitas coisas em nós, mas eu, por exemplo, não nasci cego. Eu não sei o que é ser curado da cegueira, mas eu já preguei vários textos sobre Deus curando um cego. Então, em grande medida, o Evangelho, aquilo que pregamos e aquilo que vivemos, é contação de história ou cantação de história a partir de uma história que eu não vivi, mas que os meus antepassados viveram. E isso nutre a minha fé e constrói a minha identidade. A minha fé não é construída a partir somente da leitura que eu faço da Bíblia. Até porque a Bíblia não é feita para se ler sozinho e entender sozinho. A Bíblia é feita para ler em comunidade. E partilhar das opiniões e das ideias, para que a construção da identidade do povo seja realizado. Então aquilo que eu sou é a resposta do que alguém fez por mim. E o que foi que fizeram por mim? Jesus Cristo morreu na cruz. Eu não estava lá para ver, mas Ele morreu por mim e mudou tudo na minha história. No tempo e na história, 2000 anos atrás, Jesus morreu e ressuscitou. Mas na minha vida existe um dia em que Jesus morreu e ressuscitou por mim. Você consegue entender isso? Na história, Jesus morreu no momento, por todos os pecados de todos aqueles que viriam depois. Mas na minha vida e na sua vida, tem um dia, uma hora, um tempo na história específico, de que Jesus morreu por você e salvou a sua vida. Mas isso já aconteceu lá atrás há muito tempo. E é mais complicado do que isso, porque em Apocalipse vai dizer que Jesus Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. Então, antes mesmo do pecado entrar no mundo, o plano de salvação já estava pronto. Só que no tempo e na história aconteceu num momento específico e especial. Então, os pontos, os memoriais são pontos de ignição, ou gatilhos de partida. Aí você vê qual que é a expressão que mais faz sentido para você. Pontos de ignição é para quem gosta de série, para quem assistiu Flash, né? O ponto de ignição. Agora, para quem não tem noção do que eu estou falando, gatilhos de partida, ou seja, o que é um gatilho? Eu uma vez preguei sobre escândalo, que é a palavra traduzida grega para escândalo em português, e ela é um gatilho de uma, como que chama? De uma ratoeira, por exemplo, que é sensível, algo que o animalzinho encosta e o gatilho aciona. Então, memoriais são gatilhos que precisam acionar sensivelmente para nos trazer à memória aquilo que pode nos trazer esperança. Então, eu vou dar um exemplo mais prático. Quando nós dirigimos um carro, todos aqui dirigem, não? Quantos dirigem? Bastante gente. Quem não dirige não vai conseguir entender. Mas para quem dirige, nós temos uma porção de vidros e espelhos para servir de referência no carro, certo? E em alguns carros contam inclusive com câmeras de ré, né? Então é mais uma imagem para você ter noção do que está acontecendo em torno do teu carro. Agora, o para-brisa que é lá na frente, que é o vidro frontal do carro, ele nos permite enxergar o nosso destino. Ele é gigante, ele é enorme. Dependendo do carro, você enxerga o universo ali. Se estiver bem limpinho, então você enxerga tudo. Agora, para alguns, olhar para frente é a única coisa que nos serve. Mas não é verdade, porque o carro tem retrovisores, né? E quando nós separamos a palavra fica mais interessante, né? Retrovisores. São visões para olhar para trás. Porque não dá para dirigir só olhando para frente. É preciso olhar para trás. Não tanto quanto se olha para frente. Por isso que o vidro da frente, o para-brisa é 10 vezes maior do que o retrovisor pequenininho e os vidros laterais.
Mas ainda assim é necessário entrar à direita, entrar à esquerda, fazer qualquer coisa olhando para trás. Não dá para ir para frente sem olhar para trás. Não dá para pensar no amanhã da minha vida sem lembrar o que aconteceu ontem. E o ontem não é ontem literalmente, o sábado. É ontem meu pai, é ontem a minha mãe, os meus avós, a minha história, a minha trajetória, o que a Bíblia conta sobre quem eu sou. Não dá para pensar no futuro sem pensar no passado. Agora é lógico que o excesso de passado traz ansiedade demais. Você ficar preso no passado é um problema, que está dirigindo de ré, aí é outro problema. Isso da multa é outra coisa. Então a gente tem que aprender a dirigir para frente, mas sempre com a referência do que está acontecendo atrás. Então, nessa metáfora que eu construí, os memoriais e referências, eles são os espelhos, né? O futuro, o vidro da frente tem a ver com o meu alvo é Cristo. Daria até para cantar, né? Vou avançar, eu vou crescer. Dá vontade de continuar, né? Mas, vamos seguir. Então, o nosso alvo é Cristo. Então, nós olhamos para o alvo e para o destino. Hoje, talvez o alvo seria o GPS, né? A gente está mais de olho no que o GPS está avisando para onde nós vamos, apontando quanto tempo falta para chegar no destino. Na vida com Deus, não é assim que funciona. Ele não falou quando vai voltar. Ele vai voltar e pronto, esteja preparado. Esteja esperando, esteja ansioso para a volta de Jesus. Mas ainda é verdade que Jesus, por exemplo, instituiu o que nós fizemos domingo passado. Sim? A ceia do Senhor. Façam isso todas as vezes em que comerdes em memória de mim, até que eu volte. Enquanto eu não volto, vão fazendo isso para lembrar de mim. Mas quando eu voltar, não vai precisar fazer mais isso, porque eu vou estar com vocês. Então, memoriais são construídos para trazer à nossa memória aquilo que dá esperança. Agora, esperar que algo nos traga esperança naturalmente e espontaneamente é mentira. Porque quando eu ligo a televisão para assistir um jornal, ela me dá esperança? Não dá esperança. Eu já parei de assistir jornal há muito tempo, na televisão, mas aí você vai para uma rede social, também tem notícia, e aí as notícias que a rede social traz para você são de trazer esperança? Não. Em todo lugar que você vai, você escuta histórias que nos trazem desesperança, que nos desmotivam, que nos desanimam. Então é preciso ser intencional na criação de memoriais para que a nossa esperança seja nutrida. E essa esperança é nutrida quando nós olhamos para aquilo que pode trazer esperança, aquilo que tem poder de trazer esperança. E o que pode trazer esperança? A palavra de Deus. Amém? Seguindo, tem uma outra música, hoje eu estou bem musical. Uma outra música dos Arrais que diz: o que Cristo oferece, Ele é. Então, é muito difícil fazer a dissociação do que Deus faz e do que Ele é, né? A gente até queria algumas definições sobre, louvor tem a ver com falar sobre o que Deus faz, e adoração é sobre o que Deus é, mas o que Ele é, o que Ele faz, e Ele é santo porque Ele age em santidade, Ele é justo porque age em justiça, então é muito difícil fazer essa separação. Então, o que Cristo oferece, Ele é, e Ele é tudo o que nós precisamos. Precisamos lembrar que o movimento humano, social, é o seguinte, isso aqui você precisa gravar, anotar ou decorar. A primeira geração, ela conhece algo, a segunda geração conhece sobre algo, e a terceira geração não conhece o algo. Eu vou aplicar para vocês entenderem o que isso significa. A primeira geração conhece Deus, a segunda geração conhece sobre Deus, e a terceira geração nem conhece Deus. Quer ver? Eu nem trouxe o texto, mas se você quiser procurar, Jonas, e mostrar para o pessoal, existe um momento em que Paulo, ele está dando uma volta, eu não lembro em que cidade, mas ele diz assim para aquela galera: gente, que legal encontrar vocês, que bênção ver vocês, há quanto tempo a gente não se vê, como é que estão as coisas? E eles começam a contar como é que estão as coisas nas igrejas, está tudo incrível, maravilhoso. Aí Paulo pergunta aquilo que é mais essencial: e como é que está a vida de vocês com o Espírito Santo? Aí sabe o que eles respondem? Quem é Espírito Santo? Eu nunca ouvi falar do Espírito Santo. Aí Paulo fala: e como é que vocês fazem missão? E como é que vive o Evangelho se vocês não conhecem o Espírito Santo? Pois é. No meio da caminhada a gente vai se envolvendo com tantas coisas e que a gente se perde daquilo que é essencial. John Wesley falava sobre isso. E que, o Sr. Mar não está aí, né? Ele foi lá para dentro, né? Ele gostava muito de dizer isso nas aulas de escola dominical, que John Wesley dizia que aquilo que é essencial nós precisamos ser unidos. Naquilo que não é essencial, liberdade. Mas em todas as coisas, o amor. Agora, como é que a gente estabelece o que é essencial se a gente nem sabe o que é? A gente já se perdeu. O mundo está completamente bagunçado no nível que a gente já não sabe o que é essencial. Bom,
vendo? Então isso se dá, olha lá, isso sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Depois vocês continuam lendo a história, Atos 19. E olha que interessante, a gente viveu há poucos domingos o dia de Pentecostes. A gente está falando de Atos 2, Atos 19, o povo já nem sabe quem é Espírito Santo. Está vendo como que é o negócio? O negócio não começou hoje, a bagunça já estava desde lá de trás. A gente precisa entender o que é essencial, e aí grava esse texto, Atos 19. Bom, isso se dá, esse negócio das gerações, porque o mundo gira muito rápido, e para quem trabalha com tecnologia sabe que a tendência é girar cada vez mais rápido, não é verdade? E muito do que os meus avós usavam e conheciam, hoje nem existe. É ou não é verdade? Muitas das coisas viraram apenas palavras em dicionário, porque não se usa mais. Isso cria um padrão de que tudo que foi feito pela geração anterior não tem mais valor. E aqui está um problema. Eu nem mesmo avalio, simplesmente tolero aquilo que vem dos meus pais, porque eles estão comigo, mas aquilo que veio dos meus avós que não estão mais comigo, eu simplesmente ignoro. A vida dá para viver sem essas coisas. A vida já mudou, ela já se avançou, e eu vivo de formas diferentes. Então, com o mundo extremamente líquido nas suas relações, são os memoriais de referência que nos conduzem a ter esperança. Porque se Deus não muda, e no passado alguma coisa aconteceu parecida com o que aconteceu agora, por exemplo, sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e ainda está acontecendo. É muito triste. Eu não sei se alguém tem parentes lá por perto e está acompanhando mais perto o que está acontecendo, mas quando eu olho para trás e vejo o que aconteceu em Gênesis capítulo 6, se eu não me engano, a grande inundação. O que Deus fez depois que as águas abaixaram? Ele reconstrói tudo, Ele cuida de tudo, Ele abençoa tudo, e tudo se multiplica, e tudo volta a viver. Então, é lógico que é triste, mas gera esperança no meu coração de saber que o Deus que eu creio é o Deus que resolve problemas com grandes inundações. Ele é capaz de fazer tudo isso. Quando nós falamos de um ambiente de caos, Jonas, as águas já baixaram, e agora quando você vê as imagens, está tudo destruído. Aí eu lembro mais para trás ainda, Gênesis capítulo 1. E Deus viu que a terra era sem forma e vazia, um tremendo caos. E o Espírito de Deus se movimentava sobre a face do abismo. E Ele disse apenas uma palavra: haja luz. E todas as coisas começaram a se organizar. E todas as coisas começaram a entrar em ordem. É lógico que não desejamos passar por essas coisas, mas nós temos esperança de que o nosso Deus não mudou. E se Ele não mudou, Ele continua cuidando de nós. Ele continua cuidando de cada um de nós. O Salmo 78 nos descreve o dever dos pais e dos avós em estabelecer, e aqui também o texto não coloca, mas também os bisavós, né? Em estabelecer e sustentar memoriais que tragam à memória das crianças, sejam filhos, sejam netos, quem é Deus e tudo o que Ele fez. Eu já disse para vocês uma vez, eu não sei quantos vão lembrar, que o cerimonial da Páscoa no Antigo Testamento, ele tem início através de uma pergunta, e a pergunta é da criança. A criança pergunta: o que é a Páscoa? Aí a festa começa. Então, é a partir da criança com dúvidas sobre: mas por que vocês colocaram a Bíblia no meio da mesa? O culto começa, porque a gente começa a explicar para a criança porque nós cremos que a Bíblia tem que ficar no centro da mesa. Então, ter crianças na igreja é a coisa mais incrível que pode acontecer, porque ela é a alegria da casa do Senhor, e ela faz o culto girar, porque nós, vamos ser sinceros, muitos de nós acham que já entendeu tudo, sim ou não? A gente acha que já conhece todas as coisas. Então, já sabendo todas as coisas, quem que não sabe de nada e quer aprender tudo? A criança. Então, ter criança na igreja movimenta a igreja, faz a igreja estar viva. E aí a frase para a gente propor tudo que eu tenho para falar hoje é: saber no presente o que Deus já fez no passado é a única forma de enxergar o futuro com esperança. Saber no presente o que Deus já fez no passado é a única forma de enxergar o futuro com esperança. Vamos para o texto. O primeiro verso do Salmo 78 é como um professor sábio chamando a atenção dos seus alunos antes de compartilhar uma lição vital. Olha o que ele diz: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. E aqui a gente tem algo que se chama paralelismo na poesia hebraica, porque ele diz a mesma coisa de duas formas diferentes. Olha só: escutai a minha lei, povo meu. Depois, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Escutai é a mesma coisa que inclinar os ouvidos.
e a minha lei, as palavras que vão sair da minha boca. Então ele está dizendo quão importante é isso, prestem atenção. É como se alguém dissesse hoje, desliguem os celulares, fiquem atentos no que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer é muito importante. E o que é que ele diz? A gente continua lendo o texto. Ele chama a lei de minha lei, e isso mostra que a instrução não é dele, a instrução vem diretamente de Deus, porque a lei é de Deus. Então ele está dizendo que ele está como um profeta, dizendo aquilo que Deus quer que ele diga, um homem da palavra. Aí quando nós pensamos em gerações, nós pensamos o seguinte: Adão como primeira geração. Adão, como o primeiro homem criado por Deus, ele desfrutou de uma comunhão direta e íntima com o seu Criador no Jardim do Éden. É objeto de desejo por cada um de nós, não é verdade? É tudo que eu desejo, é tudo que eu espero. É por isso que nós clamamos Maranata, vem Jesus, para estarmos juntamente com Ele. E Adão viveu toda essa realidade. Ele andava com Deus, experimentava a presença de Deus de forma pessoal e imediata. Agora, vamos ver a segunda geração? Caim. Vocês falam nem muita coisa, né? O primeiro filho de Adão e Eva, o primogênito de Adão e Eva, cresceu em um ambiente onde certamente ele ouvia sobre Deus, não é verdade? Eu não tenho dúvida de que Adão, com saudade do jardim, contava para Caim sobre as coisas que ele vivia lá dentro. No entanto, quando Caim foi confrontado com a escolha entre obedecer a Deus ou ceder ao pecado, Caim optou por seguir o seu próprio caminho e ignorou completamente a Deus. O problema de Caim não é com o irmão, é com Deus. Por que Deus não aceitou a minha oferta? Minha oferta é boa. E era um culto, esse é o maior problema, né? O primeiro homicídio da história acontece dentro de uma família, num ambiente de culto. Eles estavam ofertando ao Senhor. Isso é muito sério e muito perigoso. É dentro de uma família. E a gente continua entendendo sobre a história de Caim, que embora ele conhecesse sobre Deus, a sua relação com Deus era extremamente superficial e marcada pela desobediência e rebelião. Agora, vamos ver a terceira geração. Os descendentes de Caim, como mencionados em Gênesis 4, estavam mais preocupados com as suas próprias realizações e conquistas. Coloca Gênesis 4:25, Jonas, por favor. Eles se destacavam, enquanto o texto já está lá, eles se destacavam na construção de cidades, na criação de gado, na arte de tocar instrumentos musicais, mas não há evidência nenhuma de que eles adoravam a Deus ou mantinham alguma relação pessoal com eles. E olha o que o texto diz: tornou Adão a conhecer a sua mulher, e o conhecer no Antigo Testamento está relacionado à sexualidade. Então Adão teve relação com a sua esposa, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Segue para o 26, deixa eu ver se ele ajuda alguma coisa. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, ou Enós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha que interessante. O texto não diz que a geração de Caim parou de adorar Deus, mas diz que os filhos de Sete começaram a invocar Deus de novo. Ou seja, a primeira geração conhece Deus, a segunda até sabe sobre Ele, mas a terceira vive uma vida completamente alheia à presença de Deus. E a quarta geração, desesperada pelo clima social que existe no mundo, porque lembra que os descendentes de Caim, o que aconteceu? O dilúvio é por causa disso. O dilúvio vem para a terra, Deus fala: eu me arrependi de criar os seres humanos. E quem são esses tais seres humanos? Os descendentes de Caim. Completamente abstêmios da presença de Deus. E aí vem Sete e os seus filhos começam a invocar o nome do Senhor. Então, se pegarmos o outro filho de Adão que viveu para contar as histórias, né, Sete, vemos a mesma coisa. Abraão gerou seu filho à sua própria imagem e semelhança. Adão, desculpa. Adão gerou seu filho à sua própria imagem e semelhança. Coloca aí, Jonas, Gênesis 5, 1-3. Gênesis 5, de 1-3. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Primeira coisa, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas o texto continua e diz uma coisa muito séria. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Verso 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. E aqui está o problema. Eu falei sobre isso lá em Juiz de Fora. Deus nos chama para criarmos filhos à imagem e semelhança nossa? Não. Nós somos chamados para criar filhos e netos e sobrinhos à imagem e semelhança de Deus. E aqui está o problema. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o seu filho foi criado à sua própria imagem e semelhança. Pecador e falho, longe da presença do Senhor. E é lógico, o que uma geração tolera, a outra abraça de braçada. Então, enquanto Adão viveu uma vida
lembrando de Deus, mas um pouco ausente, Caim viveu uma vida completamente como se Deus não existisse. E aí depois a história continua e vem os seus próximos filhos. Nós somos os responsáveis pelo mundo que viverão nossos filhos e nossos netos. Assim como nós somos responsáveis pela construção da igreja que frequentarão nossos filhos e netos. E a pergunta que fica é: que mundo nós estamos deixando para os filhos e netos? Já parou para pensar nisso? Vai sobrar alguma coisa? A Amanda, eu não lembro como que é o teste exatamente, mas a Amanda uma vez me mandou um teste, eu não sei se você já fez, se não tiver, depois você me manda e eu mando para a igreja, onde mostra, você simplesmente responde como você vive a tua vida. Ele vai te fazer algumas perguntas e você vai colocar lá como você vive. E no final ele vai dizer para você que se todo mundo que está vivo hoje vivesse como você vive, o que teria acontecido com o planeta? É absurdo. É absurdo imaginar que nós somos criados para governar e cuidar da natureza e está tudo destruído. E que eu achando que vivo uma vida bacana, comparado a outros, né? Eu faço separação do meu lixo, eu organizo as minhas coisas, e aí quando eu olho para a minha vida eu falo, caramba, se todo mundo vivesse como eu, a terra não ia durar para os meus netos viverem nela. Imagina daquele que eu acho que é pior que eu. Então isso é chocante para mim. Então se você quiser fazer o teste depois eu mando para você. Então qual que é o problema que eu levanto? É que a realidade é que os nossos filhos e netos estão vivendo sobre as conquistas que nós e os nossos antepassados conquistaram, mas sem experimentar a relação com Deus que nós servimos. Você consegue entender o que eu quis dizer? O que você tem hoje, você consegue lembrar o quanto de Deus você experimentou para chegar onde você chegou? Lembra de onde você começou? Lembra de como você viveu a tua vida lá criança ainda? Tudo que você experimentou. Alguns vieram de outras cidades para São Paulo para tentar ganhar vida. Alguns abandonaram pais e mães para poder tentar alguma coisa aqui na Grande São Paulo. Outras pessoas, não eu nem minha mãe, mas a partir dos meus avós eu já tenho essa experiência de pessoas que vieram refugiadas para o Brasil, para tentar ganhar vida aqui. E isso dos dois lados, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. O que hoje eu posso experimentar tem a ver com a conquista que eles fizeram no passado. O que minha filha vive hoje, como eu falei no começo, é fruto do que eu sempre quis. E meu pai e minha mãe me deu muita coisa que eles não tiveram. Mas aí eu não olho para o que eles não tiveram, eu olho só para o que eu tenho. E olhando para o que eu tenho, eu vejo o que eu quero e não tenho. E aí eu olho para minha filha e falo, eu vou te dar o que eu não tive. Mas a minha mãe também me deu o que ela não teve. Mas o mais importante nessa história é lembrar do que você teve de mais importante. E nesse caso, a palavra de Deus. É preciso que os nossos filhos e netos e sobrinhos conheçam o Deus que nós servimos. Através do quê? Das histórias que nós temos para contar. Em grande medida, nós herdamos a mentalidade grega que tenta resolver os problemas fazendo filosofia. Então, como que a gente resolve um problema? Estou com um problema financeiro, como eu resolvo? Vou fazer um curso de gestão financeira. Vamos discutir sobre o assunto, vamos conversar sobre ele. Isso é mentalidade grega. Agora, a mentalidade hebraica que nós herdamos da palavra do Senhor é, vamos contar histórias. Histórias do quê? Da fidelidade de Deus. Porque um dia lá atrás, teve uma pessoa com o nome X e Y que viveu a mesma coisa que você. E Deus ajudou ele a resolver esse problema. Então, criar memoriais, estabelecer memórias do que Deus já fez no passado, nos ajuda a viver o presente com expectativa de um futuro melhor. É possível experimentar uma vida presente real e verdadeira com expectativa de um futuro abençoado, porque Deus continua o mesmo e vai cuidar de cada um de nós. Agora, a solução. Então, enquanto a mentalidade social comum é pensarmos e discutirmos sobre os problemas, desabafarmos na internet, o problema pela Bíblia se resolve contando histórias. Então, a nossa responsabilidade continua sendo contar para a próxima geração o que nós ouvimos e o que nós vemos. E isso nos transforma em testemunhas. E não foi isso que Jesus nos chamou em Mateus 28, eu acho? Dá uma olhadinha aí. Mateus capítulo 28, a grande comissão. Ele diz que vocês vão fazer muitas coisas, mas de tudo isso vocês serão chamados de minhas testemunhas, porque vão contar do que viram e vão contar do que ouviram. Aí a pergunta que fica para a gente é o que nós vimos e o que nós ouvimos. Às vezes não vimos nada, mas se nós ouvirmos tudo, é suficiente. Se nós não vimos nada, mas ainda assim cremos, Jesus disse isso uma vez, ele falou, bem-aventurados são vocês que creem em mim, porque viram as coisas que aconteceram, mas felizes são os do futuro, que somos nós, que vão crer sem ter visto nada, mas que ouvindo a mensagem vão crer e vão acreditar. Então felizes são os nossos filhos, se de nós ouvirem as histórias do que Deus fez na nossa vida. Eu tenho história para contar. Você tem história para contar? Eu tenho muita história para contar.
E quando eu penso que a história está ficando antiga, parece que vem Deus e conta outra. Eu não queria tanta história assim, mas Deus quer fazer, Ele faz. Mas Deus é bom. E aí nós somos as testemunhas do Senhor. Asaf, é Mateus 28, Jonas? Não tem problema não, eu acho que é. Asaf nos chama a fazer o que ele já está fazendo, contar sobre o que Deus fez na perspectiva de que, sendo Ele imutável, vai fazer de novo e continuará fazendo para toda a eternidade. Então não há outra forma de vivermos com esperança e expectativa, senão sabendo que Deus não muda e sua misericórdia dura para todo sempre. Logo nos primeiros versos, Asaf diz que ele vai falar por enigmas. Isso é muito interessante, vai falar por parábolas. As palavras hebraicas usadas aqui remetem a poesia, poema, histórias cantadas, né? Rodas cantadas. Quem é que gosta de ler poesia? Difícil, né? A gente não gosta muito de fazer isso. Mas Asaf diz que Deus vai falar por meio de provérbios, parábolas e poemas, mas com uma característica especial. Ele vai contar algo que pode ser cantado. No português, quando você lê os Salmos, você fala, isso aqui não é uma música. Mas quando você lê hebraico, você percebe que, sabe aquele negócio de rimar? O texto todo é rimado, é para ser cantado. É que quando traz o português a gente não consegue manter essas rimas, porque senão perde o sentido das palavras. Mas Asaf, ele já entende e nos ensina que eu lembro muito mais das músicas que foram cantadas hoje do que o que foi pregado. É verdade ou não é? A gente lembra mais da teologia cantada na música, e aquilo se torna real na minha vida, tão profundo, mais do que um estudo teológico. Então é preciso cantar a Bíblia. Porque se eu começar a cantar músicas que não remetem à palavra de Deus, eu começo a lembrar da palavra como se fosse e não é. Porque não canta sobre ela. E aí eu trouxe 2 livrinhos aqui. Uma Piedade estava dando uma olhadinha ali já, né? Esse livro aqui, eu quero ler para vocês agora uma história. É sobre cordéis. Ele conta a Bíblia em cordéis. E por que eu escolhi trazer isso para vocês? Porque todo ano, já contei isso para vocês, todo ano eu leio com a minha filha a Bíblia inteira. E aí, cada ano eu tenho que mudar a Bíblia, porque não dá para ler a mesma Bíblia de novo. Então nós vamos mudando. E esse ano, ela viu na escola alguma coisa sobre cultura, e eu falei, eu acho que isso aqui vai ser interessante. E nós terminamos esse ano de ler a Bíblia toda através das Bíblias em cordéis. E, embora as outras Bíblias elas tenham outras características de desenhos e outras coisas, é preciso contar a história através de uma forma que estabeleça a memória. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Eu preciso criar memórias para que os meus filhos, meus netos e bisnetos e todas as gerações que vêm depois de mim possam lembrar daquilo que o Senhor contou, daquilo que o Senhor fez. E eu quero ler para vocês uma das histórias que a gente mais precisa recontar aos nossos filhos. Ela diz assim: conquistando a liberdade, os hebreus fizeram o certo. Partiram do Egito e foram todos juntos para o deserto, seguindo Moisés, o seu líder, caminhando a céu aberto. Com eles traziam os ossos de José e de ancestrais para levá-los a um destino permanente muito mais na tal terra prometida, para que descansassem em paz. Deus guiava a caravana que bem lenta prosseguia, de noite mandava fogo e as nuvens durante o dia. Por eles se orientando, o povo não se perdia. Entretanto, lá no Egito, algo estranho acontecia. O faraó se arrependeu de deixá-los ir e um dia resolveu que novamente os hebreus para lá traria. Isso é maravilhoso e tem a ver com a nossa história e com a nossa cultura, e isso não vai sair mais da cabeça da minha filha, porque ela começa a recontar as histórias. Papai, como é aquela história que falava que o povo saiu do Egito e não sei o quê? Isso conta a nossa história. Nós precisamos conhecer sobre tudo isso. É essencial que cada um de nós assuma a responsabilidade de transmitir essas histórias e ensinamentos, seja através de palavras, de cânticos, brincadeiras e outros meios para garantir que a fé e a identidade espiritual sejam construídas, preservadas e fortalecidas para gerações futuras. Lembra que enquanto nós oramos para que os nossos filhos e netos sejam pessoas do Senhor e herança de Deus, nós somos a resposta da oração de alguém. Alguém orou e nós somos a herança. Herança de Deus para a vida e para a missão. Eu sei que os desafios são imensos, as propostas do mundo são normalmente tentadoras, mas Jardim IP precisa ser forte. Jardim IP precisa ter coragem. Não, é para adulto isso aqui. É que minha filha está crescendo rápido.
Aquelas historinhas mais infantis não estavam dando certo para ela não, precisava aumentar o negócio. Então, Jardim Ipiranga precisa ser forte, precisa ter coragem, e não apenas resistir, mas propor algo novo. O mundo inova na forma de contar a sua própria história de formas diferentes o tempo todo. É uma nova rede social que vem e você nem quer conhecer. Eu já cheguei nesse nível, não sei se já chegou. Eu não quero nem conhecer mais. Ah não, porque alguém está te convidando para uma nova rede falando, eu não quero, eu já nem quero conhecer. Então os nossos filhos, você acha que minha filha não vai entrar num negócio desse? Ela vai entrar onde o pai não está, porque era o que eu fazia. Na época em que eu estava no Orkut, né, finado Orkut, e... já revelei a idade, né? E aí eu percebo que pai, mãe, tio, tia começa a entrar, é hora de eu sair. Exatamente a hora de eu sair. E aí quando você entra numa nova rede, Facebook, já está lá meu pai, minha mãe, acabou, morreu, vou embora. E aí eu entrei no Instagram, e aí já estou vendo a foto lá, meu pai, minha mãe, o tio, tia... Eu tenho que migrar para outra. Agora, a próxima geração não quer nem saber do que a gente conhece. Eles já começam... A Luísa, ela pega as bonecas e coloca no sofá e fala, gente, hoje, no vídeo de hoje, vamos fazer não sei o quê. Ela já nasceu youtuber. E ela acha que a vida é assim. E eu gostava de brincar, né? Não tinha essas coisas. Você também não. Eu queria brincar lá fora. Hoje, ela brinca de assistir alguém brincar. Você que tem criança pequena, você sabe do que eu estou falando. A criança assiste na TV alguém brincando, e ela se diverte em ver alguém se divertindo. Isso para mim é louco. Não faz sentido na minha cabeça. Mas essa é a realidade. Eu quero comprar o brinquedo que a menina está brincando no vídeo. Para brincar? Não. Para ver ela brincar. É essa a realidade que as nossas crianças vivem hoje. E o mundo inova o tempo todo, mas nós ainda estamos lá atrás. Ah não, para conhecer Deus você tem que ir no culto. Mas não dá para fazer o culto em casa? Não dá para fazer. Uma vez ela chegou, bateu no quarto, ela falou, papai, você vai pregar hoje? Eu falei, aonde? Eu não preparei a palavra. Aí ela estava na sala com a Amanda fez o louvor, aí a Luísa tinha espalhado as bonecas, e ela falou, a gente já fez o culto, já arrecadou dízimo, falei, já está tudo certo, agora o pastor tem que pregar, e eu tive que pregar para as bonecas, e para ela. Mas ela não vai esquecer jamais daquilo que aconteceu, e daquilo que ela experimentou, porque gerou memórias. E isso que precisa ficar gravado para você. É preciso gerar memórias em nós, mas principalmente na próxima geração, porque ser cristãos maduros tem a ver com a missão e a responsabilidade de cuidar do outro. Irmão mais velho, nós somos. Alguém aqui que não conhece Jesus? Levanta a mão, quem conhece Jesus? Já entregou sua vida para Ele? Amém. Todos já conhecem o Senhor. Então, como filhos que já chegaram antes, a nossa responsabilidade é a de contar para os irmãos mais novos o que Deus fez. E para quem tem irmão mais novo, sabe que o irmão mais novo dá um trabalhinho, dá ou não dá? É só para mim? Você é mais novo? É por isso. Então, como irmãos mais velhos, precisamos entender que os nossos irmãos mais novos, eles são tendenciosos a ser mais infantis. Eu não tive tanto problema, é brincadeira, meu irmão tem pouca diferença de mim. Ele tem apenas 2 anos, então a gente cresceu basicamente junto. Hoje nem faz diferença. 2 anos agora é quase a mesma idade. Mas para quem teve distâncias agudas de idade entre os irmãos, sabe que enquanto um está indo para a faculdade, o outro está em casa ganhando mesada. Isso é chocante para quem está indo, porque na minha época não teve mesada. E agora para ele a coisa está mais fácil, a coisa está mais simples. Então é preciso entender que a nossa responsabilidade é de cuidar dos nossos irmãos mais novos, entendendo que eles são infantis ainda. E para isso, eu separei para a gente ler para finalizar, Romanos, eu nem separei aqui, está na cabeça só, Romanos 8:16 e Romanos 8:19. Vamos ler o 16 primeiro. Você pode abrir na sua Bíblia e marca aí também, se você tem o costume de marcar. Romanos 8:16 diz o seguinte... Inclusive, eu já dei uma aula de escola dominical aqui sobre esse texto. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ponto, só o 16. Isso precisa ficar claro, todos aqui são cristãos, todos aqui já entregaram sua vida para Jesus. Então, não há nada que você faça para que Deus chame mais. Amém? Não há nada que você faça que faça Deus chamar menos. Amém? Inclusive os seus pecados. Nada que você faça faz Deus chamar menos ou amar mais. Porque como pai que nós somos, e pais maus como somos, deixamos de amar os nossos filhos? Jamais. Por pior que seja a realidade, por pior que seja a situação, toda vez que um filho abre os braços, o pai acolhe.
a mãe acolhe. E é tão absurdo que Deus diz assim, ainda que uma mãe, e aí eu me acrescento porque eu não quero ficar excluído, ainda que um pai e uma mãe se esqueça do teu filho, eu jamais me esquecerei de vocês. Então não há nada que façamos que nos afaste da presença de Deus, mas a nossa consciência, ela nos afasta. Nós pecamos e aí nos entendemos distantes, e por isso a confissão de pecado nos aproxima do Senhor. Mas a verdade é que Deus já fez tudo o que precisava fazer para resolver o problema. A morte de Jesus na cruz foi suficiente para todos os pecados. Amém? Agora, Romanos 8,19 traz uma responsabilidade muito forte para nós, e eu vou fechar com isso. Olha só, no primeiro texto, 16, ele disse que nós já somos filhos de Deus, e não há nada que mude isso. Agora no 19, 19, deixa eu ver. Assim, porque a ardente expectativa da criatura, e aqui a tradução não é tão boa, mas a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E aqui nós temos o problema instalado, porque nós somos filhos, e eu vou resumir porque eu já dei uma aula sobre isso. A palavra filho em Romanos 8,16 é teknon, e teknon significa filho de colo, e filho de colo não sabe fazer outra coisa a não ser chorar, sim ou não? Filho de colo chora porque está com dor de barriga, chora porque está com dor, porque está com frio, porque está com fome, porque está com sede, porque quer carinho, ele chora para qualquer coisa. E só o pai e mãe identificam a linguagem do filho, não é verdade? É só pai e mãe que conseguem entender o que o filho está querendo dizer. Agora, o que o mundo espera em Romanos 8,19 não é a manifestação dos bebês de Deus. A palavra que Paulo usa para filhos aqui é ruiós. E ruiós significa filhos maduros. Então, ao mesmo tempo que em Deus somos filhos e nada muda isso, é preciso um processo de santificação acontecer na nossa vida para que sejamos maduros e o mundo veja os filhos de Deus. O problema é que o mundo está conhecendo os filhos de Deus infantis, crianças, infantilizados, chorões. E o mundo precisa e está ansiosa. E o mundo aqui não é só pessoas, é natureza, é as águas, os animais, tudo aguarda com expectativa pela manifestação do famoso Adão que foi criado, sabe? O Adão que foi criado para cuidar de todas as coisas, e ninguém está cuidando de nada. Então há uma ardente expectativa dos nossos filhos, dos netos e bisnetos, de toda a humanidade, para que os filhos maduros de Deus sejam manifestos na terra, e que seja cada um de nós. Ninguém tira de você a sua filiação, a sua identidade em Deus é imutável, Deus te ama e acabou. Mas a tua expressão no mundo é responsabilidade sua. Você precisa assumir a sua responsabilidade como filho mais velho. E aí, como pais e mães, eu sei que todo mundo vai entender isso, quando os filhos estão pequenos, ainda menores, mas até a minha filha também já ainda dá muito trabalho, tem que desfraldar à noite, né? Aí suja a cama toda, você tem que acordar com paciência no Senhor, trocar a cama, trocar a criança, fazer dormir de novo. E é lógico que hoje eu reclamo de barriga cheia, porque há 5 anos atrás era absurdo. A quantidade, você já conhece a minha filha e sabe qual que é a realidade. Então, é preciso entender que o mundo está doente. E o mundo infantilizado precisa da manifestação de pessoas maduras. E na nossa maturidade, a gente precisa expressar o cuidado para com o outro, o amor para com o outro. Para de exigir do que está lá fora uma maturidade que nem você tem ainda. Para de exigir de quem está lá fora uma experimentação de Deus que a gente ainda está buscando, ou que depois de, eu já estou com, desde que nasci na igreja, 33 anos dentro da igreja do Senhor. E são 33 anos para gerar o que gerou hoje. E aí eu vou olhar para o mundo e falar para eles que eles têm que viver a mesma coisa que eu vivo já agora? Não faz sentido. Não faz sentido. Então eu quero te convidar a se colocar de pé, nesse momento. Enquanto há um clamor no nosso coração sobre renovo, unção, ousadia, derramado do Espírito Santo, e tudo isso é legítimo, é real, mas hoje eu quero trazer essa responsabilidade para nós, para que possamos entender que tudo que Deus nos dá é para usar através das nossas vidas. Então que você entenda a sua responsabilidade diante do mundo, primeiro na sua casa. O tema é família, projeto de Deus. Você tem uma responsabilidade. Se você tem filhos, se você tem netos, sobrinhos, você tem uma responsabilidade de criar memoriais para que os seus filhos, sobrinhos e netos e bisnetos possam conhecer a Deus. Através do que viram? Talvez não, mas através do que eles ouviram e através do que você viveu e pode contar como testemunho. Amém? Senhor, nós te apresentamos essa noite nosso coração.
Nós clamamos ao Senhor e pedimos pela Tua graça e misericórdia, porque sobre nós há uma responsabilidade. E quem nos dá é o Senhor, não é homem. É o Teu Espírito Santo que nos habita, para que possamos, sendo habitados pelo Senhor, cuidar da humanidade. Ó Deus, nos ajuda a entender que essa missão não começa na África. Essa missão não começa lá no Rio Grande do Sul. Essa missão começa dentro da minha casa. Essa missão começa dentro da minha sala, hoje sentados à mesa para jantar. Ó Deus, nos transforma ao passo que a nossa família possa testemunhar da presença e da graça de Deus, nem sempre falando do que viram, mas por favor, Senhor, nos ajuda a transmitir aos nossos filhos aquilo que nós vivemos, para que eles possam nutrir no Senhor uma fé a partir daquilo que eles ouviram, e assim como nós, se tornem testemunhas do Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua presença transformadora em nós e através de nós. E que haja transformação nas nossas casas e famílias. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Pastor, pode sentar, gente.